Evangelho de Mateus, capítulo 12, de 1 a 8. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, e em um sábado, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação que não lhe era lícito comer? Nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, capítulo 12 de Mateus vai nos começar a levar a ver Jesus tendo alguns confrontos com os religiosos da época, com os fariseus. Os fariseus eram um partido político e também tinha influência forte na religião. Eles eram os doutores da lei, eles conheciam a Bíblia mesmo, conheciam o Velho Testamento de cor salteado. Antes de muitos virarem fariseus, eles eram escribas aquelas pessoas que copiavam a Bíblia. Só que tem que aqui, eles começam a questionar Jesus, uma atitude dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus tiveram fome, eles entraram numa plantação de milho e começaram a colher o milho e a comer o milho. E os fariseus indagaram: não estão vendo que os seus discípulos e vocês estão violando a lei? A primeira coisa que Jesus quis mostrar para eles, que a lei não proibia ninguém fazer isso. A lei proibia o seguinte: se você entrar na lavoura do seu vizinho, do seu próximo, não entre com foice, entre e pegue com a mão. Porque a ideia do Velho Testamento era que tudo que era de um era de todos eram do mesmo povo. Tanto é que a herança não podia ser vendida para ninguém. A herança tinha que ficar ali. Se morresse todos os homens da casa, a mulher tinha que casar com um homem da mesma família, para que a herança não fosse dividida. Então Jesus começa a mostrar para eles o seguinte: olha, vocês estão querendo citar a lei? Então vamos citar a lei. A gente olhando assim rapidamente, a gente não percebe isso. Mas quando a gente para estudar, a gente começa a mostrar que Jesus mostra para os fariseus que eles estavam cobrando uma coisa que eles não sabiam, que eles não dominavam, que eles não conheciam. Então Jesus começa com a primeira coisa: dentro da lei a gente pode sim fazer isso. Podemos entrar na lavoura de qualquer pessoa, não podemos entrar com a força. Temos que ir lá e pegar com a mão. Quer dizer o quê? Eu vou pegar aquilo que é para minha necessidade. A primeira coisa que Jesus mostra para os fariseus é isso. A segunda coisa que Jesus mostra para os fariseus, ele fala: você não lembra de Davi? Que para os fariseus, Davi, Abraão e Moisés eram o topo de linha. Falou de Davi, falou de Abraão, falou de Moisés, era o referencial, e eram mesmo. Além de Elias, mas esses nomes eram os principais. E Jesus fala: você não lembra o que Davi fez com seus homens? Não lembra que ele entrou lá no templo, quando teve fome, e comeu um pão que era só para os sacerdotes? E aí, que você olhando, puxando pela história, você vai se assustar que Davi era um baita mentiroso. Que isso era? Davi estava ele e mais 400 homens, endividados, angustiados de espírito e foragidos. E Davi chega ao sacerdote e fala: olha, meus homens estão com fome. E o sacerdote fala: eu não tenho nada aqui. Não tem nada. O sacerdote não mentiu, porque o pão que estava no templo era de quem? É de Deus. O pão que estava no templo não era do sacerdote, era de Deus. O sacerdote falou: eu não tenho nada aqui. Esse pão, o pão que eu tenho aqui é aquele que a gente oferece na mesa dos pães asmos. Aquela mesa que fica antes do santo lugar, tem uma mesa ali para a gente colocar o pão. Aquele pão não é nem para a gente. Aquele pão é consagrado a Deus. O sacerdote vira para Davi e fala: pelo menos se os seus homens estivessem se abstendo de mulher, tudo bem. Davi: claro, meus homens não se abstendo de mulher. Queridos, 400 bandidos, nenhum teve contato com mulher. Brincadeira de Davi. Isso aí, não, claro, nenhum dos meus homens teve contato com mulher, não. O sacerdote não pega o pão. Davi vai lá, pega os pães e dá para os homens.
Aí Jesus fala com os fariseus, vocês lembram disso? Está escrito isso, que Davi comeu o pão que não era para ele comer e não foi culpado. Aí Jesus lembra de uma outra coisa mais grave ainda. No dia do sábado, ou na véspera do sábado, quando você fosse ofertar, você ofertava dobrado. Então no dia de sábado, era uma oferta para sexta, um boi, vamos colocar assim, simplificar. Você tinha que matar um boi na sexta, que matava o sacerdote. E quando você levava duas ofertas, o outro boi para qual dia? O sábado. Então o que acontecia? O sacerdote que tinha que defender a lei, ele não cumpriu o sábado, estava boicotando. Ele matava um boi na sexta e obrigatoriamente ele tinha que matar um boi no sábado. Jesus fala, vocês lembram disso? Que os sacerdotes prestavam serviço no sábado, tinham que matar o boi, tinham que sangrar, tinham que espargir o sangue, tinham que queimar a gordura, tinham que tirar o couro. Vocês lembram disso? E quando era oferta de expiação, tinha que pegar um bode e soltar no deserto, isso era em pleno sábado. Vocês lembram disso? Aí os fariseus já começaram a se ver em situação complicada. Aí Jesus fala que está aqui alguém que é maior que o templo. Aí Jesus foi profundo na teologia do significado. Primeiro Jesus quis mostrar para os fariseus que eles não conheciam a lei. Vocês não conhecem a lei. Vocês estão cobrando uma coisa dos meus discípulos de mim que vocês não têm domínio. Davi fez isso, os sacerdotes fazem isso, e meus discípulos entraram na lavoura corretamente. Então vocês não conhecem a lei. O que Jesus está fazendo aqui é bem parecido com o que ele fez com a mulher adúltera. Olha, segundo a lei, ela tem que ser morta. Jesus falou, não, tá bom. Quem não tiver pecado, tire meio pedra. Porque a lei também diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então tudo bem. Querem viver pela lei, então vamos viver pela lei. Quem não te for passivo de morte, quem não merecer a morte, pode jogar a primeira pedra. João narrando diz que do mais velho ao mais novo foi largando a pedra. Porque eles entenderam que a própria lei que eles queriam condenar, eles eram condenados. Agora Jesus mostra para eles o seguinte, olha, vocês não estão aplicando a lei. A gente fala, ainda que vocês não conhecem a lei, ainda que vocês estão presos à lei, vocês não têm o espírito da lei. Jesus agora fala, vou mostrar para vocês quem é maior que o tempo. O que Jesus queria dizer era o significado do sábado. Qual era a ideia do sábado? O sábado não era meramente para a pessoa ficar de braço cruzado sem fazer nada. Não era essa a ideia do sábado. Amém, igreja? Amém. Quando Deus colocou o sábado, não era para isso. A ideia de sábado era que o homem tirasse um dia e o consagrasse a Deus. A ideia de sábado era essa. A ideia do dia de descanso era você parar suas atividades e servir a Deus. Aí quando Jesus cita os sacerdotes, eles não entenderam ao princípio. Jesus estava vendo os sacerdotes, eles estão cumprindo o sábado. Estão cumprindo. Porque no sábado eles continuam prestando serviço a Deus. Eles querem dizer o seguinte, olha, vocês não estão entendendo. A lei não está aqui para ser maior que o homem. A lei veio aqui para conduzir o homem a Deus. E vocês estão usando a lei contra Deus e contra o homem. Porque, queridos, imagina uma pessoa com fome, tendo onde comer, mas não pode comer porque é sábado. Essa pessoa vai glorificar a Deus ou vai blasfemar contra Deus? Tem comida aí, não posso? Que isso? Nossa, que absurdo, que Deus é esse? Então a lei não veio para tolir, para separar o homem de Deus. A lei veio para aproximar o homem de Deus. Aí Jesus está explicando, a ideia de sábado é para que as pessoas tirassem um dia e consagrassem a Deus. Para que as pessoas não chegassem cansadas e pudessem adorar a Deus com alegria. Queridos, eu falo dessa experiência. Tem domingo, eu tenho sexta-feira ou quarta-feira, que eu tiro o dia, eu fazia isso, eu parei bastante. No dia de culto eu pegava, fazia visitas 5, 10, 15 visitas, chegava aqui de olho fundo. Até para cantar era difícil. Eu falava, não, que isso? Fazer visita todo dia. E queridos, misericórdia. Tem visita que é estressante, Jesus. Tem visita que você chega de cadeira e pé. Aí você tem que vir para o culto ainda. Então, queridos, o que Deus fez no sábado é o seguinte, eu quero um dia em que você vai me adorar totalmente descansado. Vai trabalhar tranquilo. Você vai me adorar tranquilo. Você vai prestar um serviço para mim alegre. Você vai no culto totalmente descansado. Você descansou. Você teve um período de tempo com a sua família.
Você curtiu a sua família, você descansou, almoçou com a sua família. E agora você vai vir para o culto, para a escola dominical, para o culto, alegre. Alegre. Aí tem igreja, não, nós temos que evangelizar no domingo. Queridos, ouvi um testemunho, uma conversa com uma pessoa. Olha o que uma igreja fez em pleno Dia das Mães. Deus abençoe a igreja. Estou falando só a metodologia que eu considero, segundo o que nós estamos dizendo aqui, equivocada. Escola dominical, começou 9 horas, acabou meio-dia. Aí a mãe foi em casa, almoçou e teve que voltar correndo, porque 2 horas era amizade secreta na igreja. Deixou os filhos que não são evangélicos em casa, foi amizade secreta, foi até às 5. Voltou em casa, tomou banho e voltou para o culto às 7. Quando é que essa família vai amar a igreja? Nunca. Aí essa igreja está dividindo a mãe dos filhos, está dividindo a família. E não é esse o papel da igreja. A pessoa tem que ter um momento de descanso, alegria e adorar a Deus. A Jesus falou, olha, vocês não estão entendendo o que é sábado. O sábado não veio para oprimir o homem. O sábado não veio para constranger o homem. O sábado veio para dar alívio para o homem. Aquele homem que trabalha na roça, que levanta 3 horas da manhã e vai até 4 horas da tarde, como que vai adorar a Deus à noite, ele está cansado. Ao sábado veio para descansa, não faça nada, para você poder adorar a Deus. Aí um exemplo disso foi quando Deus começou a mandar o maná do céu. Todo dia cai aquilo. O povo no começo não estava crendo muito em Deus, tinha gente que pegava dobrado. No outro dia, aquele que pegou dobrado amanhecia com bicho, cheirando mal. Aí na sexta-feira Moisés falou, pode pegar dobrado. Pode pegar dobrado para amanhã. Sábado ninguém pega nada. Mas sabe como que é o povo, né? Pegou dobrado, mas voltou. Não estava bom saber. Não tinha nada. Por sacola, não tinha nada. Aí Deus falou, Moisés, até quando esse povo vai ser assim, Moisés? Até quando eles não vão entender que um dia é para eles descansarem e me adorarem? Esse dia tem que ser meu e deles. Aí Jesus fala, o significado do sábado é esse. É você parar suas atividades e focar sua atenção em Deus. Tem que ser assim no seu dia. Aí agora Jesus mostra uma outra coisa interessante. Jesus aqui primeiro mostra para os fariseus o que é o sábado, segundo o Espírito da lei. É aí que Paulo fala. Porque a letra mata. A letra pura, sem a espiritualidade, a letra mata. Eu conheci um caso, meu pai tinha um sítio na Fazenda da Grama, Rosal, e a pessoa tinha uma da igreja adventista da Étimo Dia, e ele falou, não faço serviço no sábado, não faço serviço no sábado. Aí meu pai chegou no sábado e esqueceu que tinha que pagar o serviço que ele fez. Aí ele foi lá pagar e disse, não recebo sábado também não. Mas como vou fazer? Eu vou embora. Não, deixa o dinheiro aí na mesa, não vou receber sábado. É de brincadeira. Aquele dinheiro ficou lá até domingo. Difícil aquele dinheiro ficar até domingo. Então, querido, o que acontece com a lei sem o Espírito? Ela mata. Ela proíbe, sem sentido nenhum. O que Jesus está falando é que a lei não tem sentido em si mesma. A lei aponta para Deus. A Bíblia aponta para Deus. E tem muita gente tirando a espiritualidade da Bíblia, tirando o Espírito Santo que inspira e querendo aplicar a Bíblia nua e crua e fria. Não funciona. Que toda a Bíblia tem uma ligação com quem? Com Deus. Toda a Bíblia veio para nos aproximar de Deus. Então Jesus falou, o sábado não é o Senhor do homem. Não é o sábado que manda na vida do homem. O sábado veio para aproximar o homem de Deus, a pessoa de Deus. Aí Jesus fala, agora eu vou te mostrar quem é maior que o templo que vocês adoram. Agora eu vou falar com vocês aí, quando ele termina, falando no versículo 7, falando, vocês vão ter que entender, quando eu falo, misericórdia quero e não sacrifício. Pastor, o que Jesus quer dizer com isso? O que Deus quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, não adianta você fazer vários sacrifícios, prestar vários serviços a mim, você ser uma pessoa ativa, você ser uma pessoa esperta na igreja, conhecedora da Bíblia, se você não for uma pessoa misericordiosa. Se você não tiver pena da pessoa, se você não se compadecer pelo pobre, se você não olhar para o seu irmão que está fraco e ajudá-lo. E o que ele está falando é o seguinte, não adianta você ser um perito na lei se você não está vivendo o espírito da lei. Amém, igreja? Amém. Não adianta eu ser um conhecedor da Bíblia se eu não vivo a Bíblia como deveria viver. Conta-se uma história, não sei se é verídica, já ouvi várias vezes, que havia um concurso de poesia. E foi um homem lá e declamou, né,
o Salmo 23. Todo mundo aplaudiu, ovacionaram o homem de pé, bateram palma, e todo mundo vibrou. Passou um, passaram dois, com outra pessoa. E declarou também o Salmo 23. E quando ele declarou o Salmo 23, ao final, as pessoas estavam em pranto, chorando, estavam comovidas, estavam sensibilizadas. Então o primeiro chegou para o segundo que declarou e falou assim: o que está acontecendo? Eu declarei o Salmo 23, as pessoas me ovacionaram, bateram palma, assobiaram, ficaram em pé, e fizeram um monte de coisa. Você declamou o mesmo Salmo, e as pessoas choraram. A resposta do segundo foi o seguinte: você conhecia a letra do Salmo. Eu conhecia quem inspirou o Salmo. Essa é a diferença, queridos. Quando nós vivemos pela letra, não há espiritualidade, não há sentimento. Mas quando nós vivemos pelo Espírito que inspirou a palavra, a gente sente diferença. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando: olha, eu não quero sacrifícios mecânicos, rotineiros. Não, eu quero misericórdia, eu quero sentimento, eu quero paixão. Eu quero que você se envolva na obra. Eu quero que você seja uma pessoa que o seu coração bata conforme o meu coração. Amém. Jesus está falando que Deus não quer que você seja o juiz da lei, o legislador da lei, o administrador da lei. Ele quer que você entenda que o maior mandamento se resume em dois: amar a Deus e amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí no versículo 8 Jesus fala: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Versículo 8. Jesus está falando o seguinte: olha, o sábado, qual é a prioridade do sábado? Desde que eu falei aqui, qual a prioridade do sábado? Consagrar a Deus. Adoração a Deus, consagrar a Deus. Jesus falou: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou maior que o sábado. Isso quer dizer o quê? Você quer se chegar a Deus? Você não precisa mais de um dia. Eu estou aqui todos os dias você se aproximar de Deus. Amém. Você não precisa mais da lei. Eu estou aqui para te levar a Deus. É isso que Jesus está falando para os fariseus, para os discípulos. Ei, você está se prendendo a regra. Esquece que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus dizia o seguinte: a lei apontava para mim. A lei preparava um pouco para mim. Jesus fala: eu cheguei. Então, quando a gente começou a ver o Evangelho de Mateus, o João Batista falava o quê? Que o reino está vindo. Jesus chega e fala: o reino já chegou. O reino já está aqui. Eu sou o reino de Deus. Eu vim trazer o reino de Deus. Eu vim plantar o reino de Deus. Jesus quer dizer o seguinte: olha, a lei se cumpriu em mim. Eu não aboli a lei. Lembra isso? Eu não aboli a lei. Eu cumpri a lei. Eu satisfiz todas as exigências da lei, cerimonial, judicial e espiritual. Aleluia. Agora você não tem que mais olhar para o sábado, você não tem mais que olhar para regras, você tem que olhar para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não tem que separar um dia para você chegar a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Jesus está nos ensinando, queridos, que nós não devemos olhar a letra, tirando o espírito dela, tirando a sua espiritualidade. Devemos olhar para Jesus. Um Papa, Pio X, se não me vai a memória, ele dizia o seguinte: a Bíblia é como um rio, onde os cordeiros, as ovelhas, se banham, se alimentam, bebem, passam e vão embora. É onde os leões morrem afogados. A ideia desse Papa era o seguinte: que quem chega na Bíblia humildemente consegue saciar suas necessidades. Mas quem chega na Bíblia com arrogância, com um soberbo no coração, não consegue entender. O grande problema dos fariseus era esse. Jesus fala: olha, vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Mas virão prostitutas, bandidos, e eles entrarão no reino primeiro que vocês. Porque eles não estão preocupados meramente com a letra, mas com o espírito que produziu a letra. Aleluia. E queridos, o que Jesus quer passar para a gente hoje é isso. Eu não estou preocupado qual é o dia que se separa de mim. Eu estou preocupado que você procure viver comigo todos os dias. Glória a Deus. Eu estou preocupado que você tire todos os dias para estar comigo. Nós temos um diácono lá em Volta Redonda, ele é bem novinho, tem 17 anos. Ele, cada dia dá com o cabelo de uma cor, com a roupa de um jeito. Agora ele decidiu que vai ficar forte com o do Pablo e o pastor Oliveira. Come ovo todo dia. E aí um dia um senhor de quase 70 anos lá na igreja, membro da nossa igreja também, questionou o seguinte:
questionou o seguinte para ele: mas eu tenho que vir à igreja todo dia? Perguntou para ele: todo dia eu tenho que vir à igreja? E ele, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, disse o seguinte: vamos voltar no tempo. Fazia até que ele tinha mais idade do que o senhor, de quase 70 anos, irmão Zé Pereira, uma bênção. E esse diácono virou para ele: vamos voltar no tempo. Se o senhor começasse a namorar uma pessoa que o senhor gostasse muito, uma menina, e o pai dela permitisse que o senhor estivesse na casa dela todo dia, o senhor só ia no domingo? Não, eu ia dar todo dia. Ué, todo dia na casa dela. Por quê? Porque eu amava. Assim somos nós. Quando nós amamos a Deus, queremos estar todo dia na casa de Deus. Uma sabedoria assustadora. É isso que Jesus está falando. Eu não estou preocupado se você guarda o domingo ou o sábado, qualquer que seja o seu dia. Eu quero que você guarde toda a sua vida para mim. Que todos os dias, onde quer que você esteja me adorando. E para fechar essa palavra, nós vamos a uma outra palavra de Jesus. Mulher samaritana. Ela chega para Jesus e fala: olha, nossos pais, Samaria, dizem que temos que adorar aqui em Samaria. Os judeus dizem que temos que adorar em Jerusalém. E você, é Messias, é o profeta, onde temos que adorar? Aí Jesus responde, cheio de sabedoria, cheio de graça. Fala: olha, haverá um tempo que o Senhor estará procurando verdadeiros adoradores. Que o adorem Em espírito e em verdade. Jesus quis dizer o seguinte para ela: não importa onde você está, adore a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. O que Jesus está falando aqui do sábado é isso. Não importa o dia que você está, adore a Deus através da minha pessoa, mas não está cumprindo a lei dos profetas. Amém, igreja? Amém. Mais uma vez, feche seus olhos.